Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar, 10 horas e 52 minutos. 29 de setembro de 2022. Nós temos garoa, frio. Aqui em São Paulo, a primavera chegou, mas ainda está com cara de inverno, 16 graus. E vamos em frente, firmes na luta. Eu sugiro que vocês acompanhem o nosso trabalho no Instagram. Eu estou colocando bastante conteúdo. Por exemplo, ontem eu fiz a frase do dia, fiz live. Na verdade, fiz duas lives. É que a primeira eu não consegui replicar. Então, eu acho que é uma boa. Tem bastante conteúdo quente e vai beneficiar a todos. Eu gravei um vídeo à noite ontem também para o YouTube. Eu havia prometido. Acho que vale a pena assistir os dois. E eu vou começar com o racional. Falar em compra, nesse momento eu até coloquei um material lá no Instagram falando no potencial de buscar 109 mil pontos no intraday. Continuo acreditando, eu não apago nada, diferente de, inclusive, alguns profissionais que eu acompanhava. O camarada colocava um negócio, aí dava certo, mais de uma pessoa faz isso, muita gente. Aí manda fazer arte, tem equipes, faz aquela onda toda. Quando dá errado, vai e apaga. Eu não acho certo. Eu nunca apago nada que eu coloco. Só quando a live fica ruim, eu deixo 2 dias. Se tiver algum probleminha no som e na imagem, eu deixo 2 dias e apago. Mas conteúdos assim que não envolvem som e imagem, não, né? Então falaria, vamos dizer, compra agora, 107. Então, racional do YouTube. Eu vou seguir aquilo que eu coloquei no Instagram. Acho que pode se aproximar dos 109 mil pontos. Então tem um potencial de 2 mil pontos ao longo do dia, ou pelo menos 1.500 pontos. Tem, claro, mais pressão na ponta vendedora, mas isso deve se equilibrar. E agora são 10h54, eu diria que até às 11h10 a gente pode ver esse mercado a 107.500. Em 15 minutos pode subir aí 500 ou até 600 pontos, 107.600. Introdução feita, eu vou partir aqui pelos comentários do YouTube. Depois a gente faz uma sequência e, se for o caso, faz um complemento mais tarde. Eu gravei ontem, acho que já era próximo de meia-noite. Acabou o jogo do Corinthians, eu fiz a live, depois gravei. E aí tá tudo certo. Caio Max Félix Mendonça, professor, você é fera, estamos juntos. O Caio acompanha o nosso trabalho há muito tempo, é um querido amigo. Estamos juntos aí na luta. Ele diz que está montando uma posição para longo prazo, né, em Rail e Aere. Grande abraço. Maravilha. Nós temos as duas em carteira. Naquela carteira fechada, né, que foi aberta na live. Então, vira e mexe, eu estou fazendo algum estudo aqui envolvendo os papéis da carteira secreta. Eu tenho um professor que eu conversei outro dia. Ele tem uma quantidade de Rail muito grande. Ele tem Rail e tem 3 ativos que ele tem grande quantidade. Eu tenho certeza que é Rail, Sabesp, outra eu não lembro. É uma dessas ações de energia que são meio alternativas, aí, com perfil mais de guarda. Ele foi meu professor no ensino médio, depois ele fez meu curso em Brasília. Eu estava naquele hotel Naon. Eu não sei se eu estava no Trip 21, eu não lembro. Lá em Brasília eu ia muito. Fazia treinamentos no Mercury também, até por sugestão do Leandro Martins. E ele tinha ido para o Maranhão fazer um trabalho, ficou sabendo que ia ter meu curso em Brasília. Putz, a maior loucura. Essa minha caminhada na Expo Money daria, na verdade, não um livro, mas uma coleção de livros. Aí jantamos, fez meu treinamento. E a gente estava falando esses dias aí. Ele está agora em Manaus, ele tem uma empresa de treinamentos, enfim. E eu acho que o Rail está dando uma grande oportunidade. Ela fez um ombro, cabeça a ombro. Ela apresentou aqui uma reta pescoço inclinada. Né, um pivô de baixa também na perda de 19,31 e agora dá uma oportunidade aqui bastante descontada para quem está de fora ou para quem deseja de repente aumentar a exposição no ativo. Então uma ação muito tranquila de operar,
movimentos bem técnicos. No caso de Aere, é uma ação que decepciona. Eu não sei se é válido sair agora, de verdade. É aquela história, por exemplo, nós estamos em Aeres, estamos, eu nunca escondo aqui nenhuma posição, eu fico dando desculpa. Vocês nunca me viram falar assim, porque o diretor de RI da Aeres é um sacana, porque o presidente da empresa... Eu nunca dei essas desculpas, né, de culpar a empresa, seus diretores, eu não uso esses argumentos, né? A Aeres é uma posição que a gente fez que não deu certo, ponto. Né? Enquanto outras deram muito certo, a Aeres não deu. Mas sair do ativo nesses níveis é uma dúvida porque é uma ação que, se ela monta uma barra aí de 10% de alta, ela replica, daqui a pouco você vê a ação está R$3. Então, é um ponto de dúvida, mas é um ativo sim que está no meu radar para uma possível troca, mas ela tem que ser trocada por uma ação que tenha potencial parecido. Né? Energia eólica e tal. E é isso. Um grande abraço ao nosso querido amigo Ortega Luiz. Felicidades, professor Wagner. Admiro sua pessoa e disciplina no trabalho. Muito obrigado. Ontem eu vi o jogo trabalhando. O Zé Carmo da Silva deixa boa noite a todos. Muito obrigado, José. José é o mesmo nome do meu pai. E aí depois do jogo eu fiz a live. Ontem eu fiz 2 lives aí só no Reader, acho que foram uns 3 ou 4. A gente trabalhou bastante ontem e trabalhar é uma dádiva, né? E depois eu fui fazer a live, aí fui tomar banho, gravei pro YouTube, fui jantar. Eu tinha pedido uma feijoada, comi a feijoada meia-noite e 30. E até um aluno me escreveu, me mandaram também um direct, é brincadeira que você comeu a feijoada meia-noite e meia. Não é brincadeira, é verdade. E me fez bem, acordei tranquilo e tá tudo certo. Então a disciplina, ela se torna um hábito, viu, Ortega? E eu faço esse trabalho com muita satisfação, então tá tudo bem. Ele pede a gentileza da DBR Malls, posicionado nela, particularmente você teria qual alvo para o ativo em médio prazo com retomada da economia? Excelente pergunta. Um abraço também ao Everson. Né? Ele pergunta, ele deixou boa noite, eu deixo um bom dia a ele. Cosan, compra desde já, agradeço, parabéns pelo trabalho. Eu vou estudar os dois então. BR Malls, primeiramente, que faz parte também da nossa carteira outrora secreta, né? A gente abriu lá na live. A BR Malls, ela especialmente administra alguns shoppings. A gente percebe aqui um ombro, cabeção, ombro invertido, clássico. É aquele padrão do foguete que já tem um alvo. Esse alvo era 9,36 e ela atingiu ontem. Então ela tem uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Quando é assim, o ativo, quando cai, ele gera oportunidades. Se nós observarmos um gráfico semanal, a gente percebe um fundo duplo. É possível traçarmos aqui o padrão da alavanca, quando tem um fundo mais alto que o anterior. E no semanal tem um W, com eixo a 8,01 e alvo a 10,07. R$10 é alvo para os próximos dias aí, Ortega. Então, um alvo, por exemplo, atendendo os seus pedidos, seria aqui nos R$12. Ó. Tem um topo duplo, 12,13 e 11,96. Mas eu acho que vai além. Pode pensar, de repente, na boca do gap, R$14, se você tem condições de segurar o ativo por mais um tempo. Ok? Então, o Everson ele pergunta sobre Cosan. Cosan é um ativo meio encantado, né? Um dos meus maiores ganhos em bolsa em todos os tempos foi em Cosan. Eu entrei no IPO e logo depois do IPO eu fui comprando. Olha que loucura, né? Eu trabalhava no interior de São Paulo nessa época do IPO, trabalhava numa empresa lá em Itatiba, foi meu último ano na indústria. E eu atendi algumas fábricas ali em Limeira, Piracicaba, toda aquela região
Metropolitana de Campinas, eu ia até Piracaia, Bom Jesus dos Perdões. E, pô, a gente via toda a área agrícola, principalmente ali perto de Piracicaba, cana-de-açúcar e tal. Então eu comecei a ler, a pesquisar sobre o setor e eu estava convencido que eu ia fazer um montante, então, financeira no ativo. Então toda a grana que eu pegava eu ia comprando Cosan e ela foi subindo, subindo, subindo. Aí teve um dia, tinha a corretora Coin Valores na época, que ficava ali na Faria Lima com a Rebouças. Eu liguei para lá e aí aquele pessoal entendido, uma analista, não, Wagner, era o momento de você vender para trocar. Eles queriam gerar corretagem, né? Nada contra a corretora, mas aconteceu isso. Aí eu vendi. Porra, a ação subiu mais uns 150%. Aí você me pergunta, eu culpei a analista, os analistas? Jamais. Quem apertou o botão fui eu. Né? Então eu ouvi, tomei a decisão, ganhei muito dinheiro, mas poderia ter ganho muito mais. Em nenhum momento eu culpei quem disse para eu vender naquele momento, porque eu ouvi e tomei a decisão. Ninguém foi lá e entrou na minha conta. Então desde essa época, lá, acho que foi em 2000 Acho que quando eu vendi foi em 2006. Eu nunca culpei ninguém por nada, né? Porque eu que tomo a decisão. Então a Cosan seria uma compra assimétrica. Ela tem um pivô de baixa, foi acionado aqui na perda 17,58 e está perto de um suporte. Eu acho que vale a pena comprar contra aqui a tendência, o movimento que ela está descontada. Mas é o que eu comentei acho que ontem, né? De repente você pode dividir o lote em duas, três, quatro partes. Compra um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco segunda e provavelmente vai formar um bom preço médio. Ok? O Omar pergunta o seguinte, primeiro boas-vindas, Omar. Um OCUI gigante se formando no mini índice no diário, será? Sua pergunta é pertinente. Sabe o que eu estava vendo aqui? Eu coloquei o gráfico do mini índice aqui na tela, né? Coloquei do mercado à vista também. E eu vi alguma coisa parecida, ombro, cabeça, ombro, mas aí ainda teria muito espaço para cair, né? Ao 103, então talvez seja improvável. Mas sabe o que eu vi aqui, Omar? Eu acho que no mercado à vista dá para visualizar melhor. O que eu estava vendo é que a gente montou um suporte aqui perto de 107,780. Então, seria mais ou menos isso aqui. Daí, que é mais ou menos aí o teu racional. Seria mais ou menos isso aqui. Daí eu acho possível. Mas tem que reagir, né? Tanto que quando o mercado começa a insistir no movimento contrário, eu sempre falo que eu vou colocar em observação para possivelmente a gente rever posição no final do pregão. Ok? Então, obrigado aos nossos queridos amigos que tornaram a gravação do radar ainda melhor. Pessoal, eu vou passar por alguns pontos importantes aqui dos noticiosos rapidamente, até para a gente entender o que está acontecendo. Eu tenho uma comunicação ampla, isso a gente praticamente não tem suporte na Top Traders, porque todas as dúvidas elas são esclarecidas antes do aluno perguntar, né? Quando ele pensa em perguntar, ou no Telegram, no Instagram, por aqui, no e-mail, a gente tem a resposta. Então a gente teve o RTI, relatório trimestral do Banco Central, eu vi com bons olhos, né? Eu destacaria primeiro IGPM, né? IGPM veio novamente deflação, então hoje tem debate, fiquem atentos, debate entre os presidenciáveis. Então nós tivemos deflação, né, de IGPM de 0,95 em setembro, após que era 0,70 em agosto. O Brasil é PIB para cima, inflação para baixo. Ó, confiança de serviço subiu. Confiança do comércio subiu. Não. A projeção de PIB, ó, pelo Banco Central aumentou de 1,7 para 2,7. Então, quer dizer, toda semana tem PIB para cima e inflação para baixo aqui no Brasil. Agora, existe uma teoria difundida por alguns ditos traders, entendidos por aí, que não vai se materializar, que é bolsas lá fora caindo e mercado aqui no Brasil subindo. Não tem a menor
não tem o menor cabimento, pessoal, o menor cabimento. Então, agora, o que eu penso é, se houver uma alta lá fora, pode subir muito mais no Brasil, aí sim. O Brasil, querendo ou não, hoje ele recebe um fluxo marginal, né? Isso é uma boa notícia, porque com problemas no Reino Unido, na Turquia, na China, uma parte desse fluxo pequena, se vier para o Brasil, putz, explode aqui no nosso mercado. Né? Quem sabe a gente vai ter pregões aí com alta de 3, 4, 5% numa sessão. Que aí vocês sabem que se a bolsa subir, por exemplo, 4% ou 5% num dia, ela pode ficar de lado, mas depois ela duplica isso, né? Porque é vendido zerando, o robô que é acionado por rompimento de resistência, outros por acréscimo de volume, aí vira uma bola de neve no sentido positivo. Então, às 9h30, queridos, a gente teve os dados norte-americanos, né? Tá tudo resumido aqui. Então, houve uma queda de 0,6 no PIB do segundo trimestre. Como já havia caído 1,6 no primeiro, os Estados Unidos está em recessão técnica, né? E o que mais pesou foi o PCE. O PCE é a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve, o Fed, como é conhecido do Banco Central Americano. Então, avançou a taxa analisada de 7,3 no segundo trimestre, ante 7,1 no cálculo anterior. Já o núcleo, que desconsidera preço de alimentos e energia, que são itens mais voláteis, subiu 4,7 no mesmo intervalo, também acima da leitura de 4,4. Então, foi isso que derrubou a bolsa. Agora tem Fed Boys aqui, o Bullard, né, verborragia. Geralmente o Bullard, tudo que ele fala derruba o mercado, enfim. É meio que o Zé Vendinha de lá, o Jerome Powell é mais equilibrado, né, que é o presidente do Federal Reserve. Então, são os principais drivers do dia. Então, falemos aqui do Bitcoin. O Bitcoin, ele luta para formar fundo, tem uma cunha de baixas, romper a linha superior aqui deve inflexionar. A gente vai ter aqui o BITH11. Deve romper a média e buscar 27,49 no curto prazo. E tem o hash 11. Pessoal, só vou pegar um negócio para eu beber aqui. Em 1 minuto eu volto. Só um segundo aqui, eu já volto. Peguei o energético Tsunami de açaí. Esse daqui é bom também. Legal, então hash 11. Como eu falo, top traders é vida real, né? Então a gente não faz nada ensaiado aqui. Este tsunami de açaí é o melhor de todos. Então hoje eu iria de hash 11. Tem um terço de Ethereum, alvo a 20,67. O milho tá dormindo, não tem muito o que falar, né? Com toda sinceridade. Ele está inclinado para cima, mas precisa começar o movimento. Eu tenho um gráfico um pouco diferente aqui no Cartesian. O milho, ele deve abrir essas bandas. Muito obrigado ao Ropka, também ao Almeida, que mandaram estudos muito bons aí para mim sobre o milho. A gente tem o dólar dos últimos 4 pregões. Praticamente a semana toda ele testou a mesma região como máxima. 5,424, a gente vai rolar amanhã, 5,425,500. 5,245,500. Aquela história. Como eu sei que é uma pergunta que vai chegar até mim, professor, amanhã de manhã eu vou estar enrolado, tal, posso rolar hoje? Pode, rola na última hora, 17, 17h15, 17h30, o próximo mini contrato é o X22. Então tá com cara aqui de topo, né? Tem um eixo aqui a 5,301,500. E
tem cara aqui de topo triplo no intraday e no... Se a gente pegar os candles de hoje, parece um... Deixa eu colocar esses caras para cá. A impressão que nos passa é daquela formação do topo mais baixo que a anterior. E há um eixo aqui a 5375,500 com alvo a 5325,500. Não vou dizer que vai buscar esse patamar hoje, né? Mas talvez amanhã. Bom, BOVA 11 aqui na tela, agora são 11h12. Claro que não é um cenário agradável, né? Tá perdendo a região de suporte. Pessoal, se tem um negócio, essa média de 200 aqui ela segurou algumas vezes, enfim. Agora ela tá flat, as outras médias cruzadas para baixo tem que reagir. Pelo menos parcialmente ainda hoje, eu acho que o fará. A mesma coisa no IBOV, né? IBOV a gente circulou aqui essas regiões. Eu quando tenho esses movimentos assim de queda, eu gosto de pegar, por exemplo, o gráfico do IBOV e ver se eu enxergo alguma coisa, por exemplo, no gráfico semanal, muitas vezes ajuda. Né? Mas nem é o caso aqui. É uma queda de 4,57 na semana, então precisa reduzir isso aí, reagir realmente. Na semana passada subiu, está devolvendo mais um pouco. Né? E precisa trabalhar acima dessa região de suporte anterior para passar confiança na compra. Por quê? Os topos estão flat e está perdendo a região de fundo, né? Então esse que é o... Então ao final do dia a gente vai ver se mantém essas posições. Carteira sim, mas se a gente mantém as posições aí no mini índice. Pode zerar, tentar entrar num ponto mais baixo, se é possível. Aí eu sempre falo a nossa decisão ao final do pregão. Então, aqui no caso do DI, o F25 está inclinado para cima, mas percebam que nada alarmante. Pode subir um pouco mais se romper 11.910, aí mira 12.145. Como eu já fiz as ações ontem, eu não vou fazer carteiras, eu vou fazer os ativos fixos, então. Aí nós temos China 11. Entre a compra e a venda eu compraria, mas como vocês sabem não é um ativo que me empolga no momento. Aí nós temos Vale. Vale sim, é um ativo que me empolga. Hoje eu acho que faz mais sentido comprar Vale para uma ação de guarda do que uma ação de farmácia ou uma Itaúsa da vida, ou Ambev. Agora está acontecendo alguma coisa aqui que deram uma porrada aqui no índice, tá bem volátil. Deixa eu ver aqui se é alguma coisa. Acho que o Guilin aqui do Banco Central. Acho que é isso. Fora isso não saiu mais nada. O mercado tá volátil mesmo, né? Tô acompanhando uma outra plataforma aqui, porque a gente costuma ter atraso também quando tá muito volátil. Um pouco deve reagir aí, buscar o 107 de novo, 107,100. A gente falou na compra ali no 107, né? Então Vale é um ativo que me empolga. A gente tem Petrobras. Petrobras não, já falo isso há algum tempo, está com o oco em desenvolvimento. E tem uma região de suporte. Hoje, se eu tivesse que tomar uma decisão sobre Petrobras de um ponto estritamente técnico, tem duas possibilidades aqui. A primeira é o 29,08. Trabalhar com ele como base, por exemplo, rompeu o 29,08, você pode colocar até uma ordem start automática para comprar, ou você trabalhar com base no acionamento do pivô 29,88, que é um pouco mais conservador.
você perde um pedacinho do movimento, mas compra de uma forma, digamos assim, mais alinhada com aquela tendência curtíssima, digamos assim. Aí nós temos Small 11. Small 11, eu vou revisar aqui o estudo, não faz muito sentido manter essa linha. O mercado está mirando o gap, mas acho que a própria boca do gap pode atuar aqui como suporte. Aqui essa reta, eu acho improvável que teste essa linha inferior. Enfim, vamos ver o fechamento de Small 11, mas é claro, né? Eu vejo Small 11 nesses níveis como oportunidade. Aquela história de não comprar na máxima do movimento, senão você paga a topo. E aqui a região de 105, querendo ou não, é uma neckline, né? De um oco. Né? Tem esse topo mais alto que os anteriores. Então nós temos aqui um oco. Houve a formação de um topo mais baixo que o anterior. Vamos ver qual é a reação do ativo, em especial aqui fora da banda de Bollinger inferior. Eu penso que faz sentido marcarmos este ponto. Né? Houve um recuo e a partir dali um bom repique. Né? A mínima do dia 9/8 a R$103. Então a gente marca aqui a R$103. E há uma referência acima dessa região, deve voltar aqui aos 110. Aí o índice de energia. Índice de energia perdeu uma linha de retorno, então ela não faz sentido mais como uma ferramenta auxiliar. Né? Já está distante de média, pronto aqui para uma provável inflexão. E eu gosto de procurar esses pontos de apoio né? Eu acho que é uma reta importante. Ela é de médio prazo e não de curto prazo. Né? Houve aqui um toque, praticamente né, 2 toques no mês de julho. E ela está sendo perdida, né? É aquela história, se o mercado volta a trabalhar acima da CLTA, dá um susto nos vendidos e sobe forte, mas se continuar trabalhando abaixo, né, vai buscando suportes inferiores. Aí temos o índice de consumo, que é uma das chaves né, de todo o movimento, é uma forma de mensurar um termômetro de vários setores. Não faz mais sentido o retângulo. Eu acho que agora faz mais sentido marcar o 3335 aqui. Né? E acima de 3335 deve voltar alguma força compradora. Aí eu trago a tela aqui o índice do setor imobiliário, só para mostrar o mini índice, né? A gente comentou que voltaria ao 107. Voltou por quê? Volatilidade, né? Então foi a 106.500. Está longe da média de 21. Deixa eu atualizar aqui os pontos gráficos também, deixar só aquilo que é essencial, para que a gente não tenha um gráfico poluído. Lembra, eu comentei, ele estava a 106.500, que voltaria a 107, 107.100. Se fosse uma ideia de scalping, por exemplo, a gente teria, ou o próprio day trade, né, teria capturado 600 pontos no intraday. Quem sabe a gente tem a formação de um fundo, de fato, aqui, está bem distante da média, 108.500 é onde está a média em 30 minutos, de repente volta para cá. Lembrando que a gente falou em compra 107, que durante a gravação bateria ali 107.500, mas eu acho que tem potencial para ir além. Esse fundo aqui, 108.030, na minha opinião, é líquido e certo que vai ser testado daqui a pouco.
Quem sabe até meio-dia testa o 108,030. Ok? Então, antes do final da gravação, eu entendo que vai bater 107.500 pelo menos. Que seria um bom racional se a gente estivesse numa aula, numa transmissão, numa live, numa imersão. Seria um bom movimento capturado. É que as pessoas, pessoal, têm aquela fantasia, eu sou um iluminado, eu sou diferente de todo mundo, então eu vou entrar na operação, a partir do momento que eu entrar vai andar a meu favor. Raramente vai acontecer isso. Né? Você tem algumas técnicas aplicadas, um desenho gráfico, provavelmente vai andar contra você, mas a ideia é que convirja para o caminho mais provável, e você vai lá e realiza lucro. Por isso que é essencial ter cuidado com o tamanho da posição. Por exemplo, a gente usa para o swing trade um mini contrato para cada 15 mil reais para o dólar. Isso em renda fixa, ações ou então dinheiro. Para o mini índice, a gente usa um mini contrato para cada 5 mil reais. Só que a mesma margem, seja em renda fixa, ações ou dinheiro, usada para o mini dólar, não pode ser usada para o mini índice. Então, por exemplo, você tem 20 mil, você vai operar dólar e índice, é um mini contrato de cada. A pessoa opera 20. Aí é complicado, né? E, por exemplo, quando a gente faz o day trade, por isso que a gente estende que é a técnica do pêndulo, a gente usa de 10 a 20% daquilo que a gente opera no swing trade. Então, é um manejo de risco que dá para você muitas vezes entrar, por exemplo, caminhou um pouco contra, mas eu estou convicto do desenho, balança um pouco, aí vai lá e converge para o teu estudo prévio. É isso, né? Mas aí, por exemplo, para o camarada operar um mini contrato de cada, ele opera 30 de cada. Aí é brincadeira, né? Qualquer vento, qualquer balanço aí é tempestade. Ok? Certo. Aí a gente vai chegar aqui no índice do setor imobiliário, bastante resiliente, deve novamente segurar aqui na média de 21. Temos o IMAT, que é o grande calcanhar de Aquiles do nosso mercado, né? O petróleo repica o minério, mas não o movimento direcional. E o IMAT é muito importante na composição do nosso mercado. Temos o IFNC, que é um dos destaques do ano, perdendo uma LTA importante. Interessante que ele volte a trabalhar acima dessa LTA. Eu vou apagar esses estudos anteriores aqui da Cunha e tal. Então é uma região de suporte, está cumprindo uma simetria em A, mas é importante uma reação breve para não desconfigurar o gráfico que aponta para cima. E BPAC, não é porque ela está caindo hoje que não deixa de ser uma boa opção. Na verdade, ela respeitou a parte baixa de um alargamento e eu entendo que nós temos uma pinça e um recuo para posteriormente romper o 25,05 e acionar no pivô de alta, trazer o preço a R$ 28,00 aí, logo no início de outubro. Aí Sambi 11, assim como o BPAC, eu interpreto como uma rara e excelente oportunidade numa LTA, logo abaixo das médias. Temos YouTube na tela, uma compra técnica, né? Topo anterior, média de 21 e LTA. Seguir Itaúsa, uma compra técnica também, está um pouquinho abaixo do topo anterior, mas está numa LTA na parte baixa de um canal e sobre a média de 21. E aí nós teremos a seguir Bradesco. Ontem eu tracei retrações de Fibonacci entre esse fundo e esse topo. Então, um ponto técnico também de compra. Provável que termine o pregão de hoje em alta. E Bradesco não, BBS3. Mais uma situação de compra testando uma linha inferior capaz de conectar os últimos fundos desde agosto. B3, SA3. Vou atualizar aqui o gráfico. Fioco, acho que não se aplica. Deve ter algum apontamento de dividendos aqui, por isso que distorceu o gráfico. O que eu vou fazer é conectar os fundos aqui no ativo. Claramente
testando uma LTA, então ponto técnico de compra. E a gente chega em Ambev. Ambev é uma outra situação também mais favorável aos touros, só que um ativo extremamente lento. Né? Essa que é a realidade. Então, é um ativo extremamente lento, mas que vale para quem gosta da ação e quer ter uma performance superior à renda fixa. Aí vamos lá. Vamos chegar na Bolsa de Xangai. Se eu fosse um trader que opera a Bolsa da China, eu não trabalharia vendido agora, eu não escolheria operar na China. Mas se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu trabalharia comprado, mas sem a ilusão que eu vou acertar o fundo. A China, pessoal, precisa rever a política de Covid-0, reabrir, flexibilizar e pau na máquina. A própria OMS já falou sobre essas considerações sobre Covid. Bolsa do Japão tem o arame de fundo, é um sinal forte. O minério hesitando, né? Poucas vezes eu vi um minério tão fraco assim. Isso passa pela reabertura chinesa. O petróleo ele tem repicado até a média de 21 e ele volta só se romper a média de 21 para a gente ter algo novo, tanto no Brent quanto no WTI. Títulos americanos de 10 anos têm um sinal de topo e ele não é desconfigurado hoje. Por quê? Porque está na parte baixa do Marubozu de ontem. E as bolsas americanas estão devolvendo a forte alta de ontem mais um pouco. Mas eu ainda entendo que é uma situação de sinalização de fundo. Né? Por exemplo, começar a trabalhar acima de 10,732, rompimento falso. E aí ficaria a máxima de ontem 11,101 como eixo de um fundo duplo. Imagina, pessoal, se hoje o S&P, o Dow Jones, o índice Nasdaq recuperarem a metade das perdas, o que eu acho possível e provável. A gente vai lá para 109 mil pontos aqui no Brasil. Então, há uma região de suporte, um ponto respeitado em junho, por exemplo, no S&P, ideia de um fundo duplo, o eixo do fundo duplo a 3736. E o Dow Jones, a gente consegue perceber até um fundo mais alto que o anterior. E aí o eixo do W ficaria aqui por conta da máxima de ontem, 29.811. Aí nós temos o VIX. Na minha visão, o VIX nessa região é venda, que em torno de 33. Provavelmente vai iniciando o movimento de queda, vai testar essa LTA. O BZQ está rompendo uma região importante, trabalhando aqui no vazio, sem sinal de topo. EWZ em queda eu entendo como oportunidade, porque ele acabou de fechar um gap, aberto desde 4 de agosto, vindo na parte inferior do alargamento. E as bolsas na Europa, por exemplo, Reino Unido devolvendo, né, o forte sinal de ontem através de um martelo com longa soma inferior. Aí o Eurostock 50 também devolvendo, mas se deixa de repente reage um pouco até o final, deixa a sombra inferior, fortalece o sinal que nós vimos ontem. E Bolsa de Paris também renovando sua mínima. Não tem exatamente um sinal de fundo, mas se tiver, deve ter um movimento rápido de recuperação. Tem 2 gaps acima dos preços e tem a média de 21 também distante dos negócios atualmente. DAX a mesma coisa, região da mínima de ontem. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, sinalizou fundo, mas devolve. É outra situação, né? Se deixar a sombra inferior de novo, fortalece o sinal. Caso contrário, se perder a mínima, vai deslizando, derretendo pouco a pouco. DXY
que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem sinal de topo e está na parte baixa do Marubozu de ontem. Isso reforça a ideia de topo e pelo menos recua até... Aí o TradingView vai e trava. A gente tem que ter paciência, respirar fundo umas 3 vezes. O engraçado é que se você colocar um monitor auxiliar, ele não trava, que deveria travar, né? Só com o computador sim. Mas enfim, é a cereja do bolo. Então está na parte baixa do Marubozu a tendência de continuidade da queda. Aí nós teremos o Ibovespa em dólares. Mesma coisa do EWZ, trabalhando no vazio, mas ele abaixo da linha inferior do alargamento, que se aproxima de uma região de suporte. E eu acho que a gente abordou tudo. Sobre o mini índice, pessoal, o mini dólar amanhã a gente vai rolar. E a gente não vai mexer em nada na carteira por enquanto. A dúvida é se a gente vai carregar para amanhã a posição day trade, swing trade no mini índice, né? Se eu entender. Só para falar, por exemplo, uma técnica que eu devo usar nesses cálculos sobre a manutenção ou não, né? Além do sinal gráfico. O range de hoje, ele marcou mínima ali a 106,530. Aí eu somo com 108,645 e divido por 2. Então o nosso preço médio de hoje é o 107,587, 107,600. É uma referência que eu vou utilizar se o mercado no final do pregão vai estar abaixo ou acima do preço médio de uma movimentação baixista no diário. Então a região de 107,500, 107,600 será uma referência para mim sim. Não que eu estou afirmando que é uma regra absoluta, se estiver abaixo vai zerar, se estiver acima vai continuar. Mas é um ponto que eu vou levar em consideração sim. Região de 107,600. E a gente trazendo aqui, baixando os tempos gráficos, né? O que a gente percebe? Um martelo no 15 minutos. Na verdade, se a gente pegar os últimos candles, ó, candle da 10,45, máxima 107,180, depois 107,235, o do martelo 107,200 e agora 107,055. Então, me parece aqui, né, que a região 107,200, 107,230, pegar o do martelo, vai 107,205. É o ponto a ser vencido para ter um movimento de aceleração de uma recuperação no intraday. Então, se esse martelo for acionado, ele pode trazer o preço ao 108 aqui numa primeira batida, perto desse pequeno topo a 108, 160 e da própria média de 21. Ok? Então é isso aí. Qualquer novidade eu volto a falar com o grupo, especialmente no Telegram. Vamos em frente. Um abraço a todos. Valeu!